Aleluia, glória a Deus. Mais um dia. Vamos orar a Deus, vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Pai amado e santo, eu te adoro, louvo e bendigo. Graças dou por mais este dia, Pai, e pelas pessoas que possivelmente venham ouvir este vídeo, que seja tudo para a tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o teu Santo Espírito, aleluia. Shiri Amanini Badini. Vamos ler aqui um hino, penso que isto é um hino. Vem com Josué, o título é o número 202. É um hino sobre a cidade de Jericó, a vitória de Israel sobre Jericó, a queda dos muros. Isto faz-nos lembrar a nossa vitória sobre todos os muros que o diabo procura pôr à nossa volta, impedir-nos de ter vitória, de vencer, mas nós já vencemos, aleluia. Então, Romanos 8, 37 diz, nós somos mais do que vencedores. Efésios 1, 3 também diz que graças e glórias a Deus, porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Em Isaías, ainda antes de lermos o hino, diz que Isaías 53, 4, o Senhor levou sobre si mesmo as nossas enfermidades e dores. Diz assim, verdadeiramente Jesus, refere-se ao Senhor Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós, naquele tempo, aquelas pessoas, né? O Isaías viu isto, aí nós o reputamos, tivemos em conta de um aflito, ferido de Deus e oprimido, estaria em teste, como Jó, mas não foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus levou as nossas enfermidades para nos dar vitória. Aleluia, glória ao Senhor. Então, eu escrevi aqui um texto que é: o Senhor Jesus Cristo levou as minhas enfermidades e dores. Quando o diabo quer lançar essas enfermidades sobre mim, vem com pensamentos de dor, de doença, eu, João, em nome do Senhor Jesus Cristo, as lanço sobre ele, no inferno. O diabo leva tu essas enfermidades, porque as minhas, Jesus, já levou. Eu estou curado. Eu tenho as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Eu estou em Cristo. Eu pertenço à sua igreja. Eu sou mais que vencedor. Amém. Glória ao Senhor. Então vamos ler o hino que nós estamos a querer ler. E diz assim: glória ao Senhor. Vem com Josué lutar em Jericó. Josué era o dirigente do povo de Israel naquele tempo. E o Senhor falou-lhe, deu-lhe um plano que ele devia cumprir. E o povo deveria obedecer. Então, vem com Josué, ou seja, o povo que estava com ele, foi para cumprir a vontade de Deus. Portanto, Deus não permitiu que Josué fizesse este trabalho e o Senhor usou. O Senhor não permitiu que Moisés fizesse este trabalho, mas o Senhor usou o Josué que sucedeu a Moisés. Pois diz, vem com Josué lutar em Jericó. Temos que lutar. O inimigo é mentiroso e pai da mentira. E nós devemos estar preparados
para vencer e também para responder com mansidão a quem nos perguntar a razão da nossa fé, que é baseada na palavra de Deus. E depois diz, e as muralhas ruirão. O diabo parece ser muito forte, chamavam-lhe o valente, mas Jesus o venceu. Jesus é que é o valente. Jesus é que reina. Ele está no céu, há de vir para arrebatar a sua igreja e para conquistar este planeta de forma definitiva. Amém. Então diz, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, as muralhas cairão. As muralhas eram muito fortes, como dizem, eram intransponíveis, pelo menos à mente humana, mas aquilo que parece mentira, que parece impossível, a doença, a dor, como é que vai sair, o câncer, parece que é impossível, mas não é impossível para Deus. Jesus disse, Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, disse, tudo é possível ao que crê. Por isso temos que crer na palavra, não é? A palavra de Deus é a única que é infalível. Então as muralhas ruirão. E depois o hino diz, suba aos montes devagar. Vamos devagar, sem desistir. E as muralhas ruirão, já tínhamos lido, suba aos montes devagar, que o Senhor, o dono, o Criador de todas as coisas, o Senhor vai guerrear por nós, guerrear pelo seu povo. Agora somos um só povo, gentios e judeus. Todos aqueles que receberam Jesus como Salvador pertencem ao povo de Jesus Cristo. E eu disse, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, contra o meu exército. Amém. Então, suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Jesus guerreia por nós. E por isso precisamos saber, como há bocado estamos a tentar dizer, precisamos de defender a nós mesmos e as pessoas por quem oramos e de quem temos e que temos responsabilidade de lhes falar, porque o Senhor disse, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Os anjos estão atentos a isso também, eles querem nos ajudar, aleluia. E as muralhas ruirão, suba os montes devagar. O Senhor deu um plano ao Josué em que estava tudo muito bem organizado e as pessoas não deviam pensar que isto era de repente. Então, creio que foi em 7 dias, as muralhas caíram. E diz, suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerca os muros para mim. Deus estava a ajudá-los, né? Pois Jericó chegou ao fim. Jericó chegou ao fim. Era o plano de Deus. As trombetas soarão, abalando terra e chão. Cerca os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Ou seja, tudo aquilo que nos parecia impossível para Deus não é impossível. Aquilo que parece mentira, não vou conseguir e tal. Mas os cientistas têm estudado que aquilo que a gente diz é uma semente e transforma o ambiente, transforma as coisas, precisam ser transformadas, não é? Glória ao Senhor. Então não devemos temer e pensar que isto é impossível,
como é que pode ser, como é que eu vou conseguir, o ambiente está tão ruim, a política, as reformas, isto parece tudo impossível que nós possamos vencer, e agora ainda mais o vírus, o coronavírus, às vezes parece uma escuridão tão grande que pensamos que isso seria impossível nós vencermos, mas vamos dando graças a Deus por tudo. O São Paulo disse que tendo o que comer e com que nos vestir, devemos estar satisfeitos. Mas o facto é que nós temos muito mais, então devíamos louvar o nosso Pai Celestial em nome de Jesus e sabermos que Jesus está a lutar por nós. Amém. Vamos ler aqui alguns versículos sobre esta cidade e o que é que se passou. Aqui em Josué 6:1 a 5, a palavra de Deus diz: Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes levem 7 buzinas. Era tudo em 7. O número 7 é um número que eu penso que é muito importante. Levem 7 buzinas de chifres de carneiros. Não é como hoje, mas eram feitas de chifres de carneiros. Levem adiante da arca do Senhor, os sacerdotes, não é? 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros. Este era o plano que Deus tinha dado a Josué. E disse ao povo, Josué disse ao povo: Passai e rodeai a cidade. Rodeai a cidade. Era o plano que o Senhor lhe tinha dado. E quem estiver armado, passe adiante da arca. Passe adiante da arca. Suponho que era para demonstrar o valor da arca do Senhor. A arca da aliança, que era pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram. Os 7 sacerdotes passaram e tocaram as buzinas, e a arca do Senhor os seguia. Isto era um ambiente muito importante, né? Um barulho de... Disse ao povo: passai, rodear a cidade, quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Isto eram milhões de pessoas, né? Alguns milhões. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as buzinas. Para fazer isto, o Josué tinha que ter muita fé, e os sacerdotes também, para obedecerem ao Josué, né? Passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Portanto, vou ler novamente. Assim foi que Josué dissera ao povo: os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. O centro aqui era a arca, onde tinha a lei, tinha a vara, tinha a vara de Arão, tinha florescido. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes.
Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não deviam dar lugar ao seu eu, àquilo que lhes apetecia, né? Mas deviam fazer aquilo que o Josué lhes estava a mandar, porque o Josué estava a fazer como Deus lhe tinha mandado. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Deviam ir em silêncio. Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai. Então gritareis. Foi o que o Senhor tinha dito a Josué. E então, 7 dias, eles sempre em silêncio, não sei o que é que comiam, mas não devia ser fácil. Mas eles aguentaram-se. Glória ao Senhor. Depois, isto é no capítulo 6 de Josué, vamos continuar. E fez a arca do Senhor rodear a cidade. O Josué, né? Contornando-a uma vez. Andaram à volta da cidade uma vez. E entraram no arraial e ali passaram a noite. Isto era de dia, eles à noite passaram ali. Não sei, acho que devem ter dormido. Depois Josué se levantou de madrugada. Josué estava ali firme no Senhor. E os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Logo de madrugada. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. Não iam a correr, iam andando, como o hino diz, devagar. E os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Mas ninguém falava nada, ia tudo em silêncio, o povo. Depois, aqui em Josué 6, 11 a 13, diz assim: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia. Ainda iam no segundo dia. E voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. Pronto, dormiam no arraial e depois, pronto, etc. E sucedeu que no 7º dia, fizeram isto durante 7 dias, aliás 6 dias, sucedeu que no 7º dia madrugaram ao subir da alva, acordaram todos muito cedo, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, no último dia, no 6º dia, rodearam 7 vezes, não foi só uma vez. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, tinha dito para andarem calados, em silêncio, mas agora Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritai. Esta era a fé. O Senhor tinha dito ao Josué e o povo tinha fé. Que assim como Deus tinha abençoado Moisés antes de Josué, também estava a abençoar o Josué. E que iam conquistar a cidade. Pode representar aquilo que a gente precisa, a oração que fez. Sei lá, Deus quer o nosso bem. E tudo o que pedirdes, Deus vai fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, vou repetir, e sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas de carneiro, não é? Disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Agora em Josué 6,14 diz, a 16, pela fé caíram, não, agora já tínhamos lido anteriormente,
Vamos ler em Hebreus 11:30, acerca do mesmo assunto. Pela fé caíram os muros de Jericó. A fé de quem? A fé de Deus. A fé na palavra de Deus, né? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Só no 7º dia é que o Senhor lhe deu aquela vitória. Disse Josué ao povo, pronto, etc. Então, já lemos, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Agora, aqui em 1 Reis 16:34 diz assim: em 6 dias, Iel, era o nome de uma pessoa, o Betelita, edificou Jericó em Abirão, seu primogênito, filho dele, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. 1 Reis 16, não, 2 Reis 2:5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Isto era o Eliseu que não queria deixar o Elias, porque o Elias tinha-lhe dito: se tu me vires subir, ele depois foi arrebatado num carro de fogo e cavalos de fogo, então tu vais receber a minha capa, vais receber até o dobro da unção. Então o Eliseu não queria deixar de maneira nenhuma o Elias subir sem ele receber a capa. Agora, 2 Reis 25:5 diz: porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Era o rei dos caldeus, o Nabucodonosor. Agora, em Lucas 18, 35, 39, estamos a ver que a cidade de Jericó, pronto, teve muitas evoluções. Agora, Lucas 18, 35, 39. Aconteceu que chegando Jesus, agora já passamos para o Novo Testamento, aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando, ele estava a pedir. Alguns cegos poderiam ouvir estas gravações, pelo menos aprendiam. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Era Jesus, ia com multidões, né? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele continuava a clamar. Agora, Lucas 18, 35, aliás, Lucas 19, 1-2. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Lucas 19, 1-2. Portanto, a cidade de Jericó representa uma dificuldade que nós temos e que nos parece mentira que consigamos resolvê-la. Às vezes costumo dizer: Pai, mostra-me qual é o problema e qual a melhor solução.
E o Espírito Santo nos revela, não temos que temer. Jesus ressuscitou, venceu a morte, ele venceu todas as coisas e, portanto, nós sabemos que ele nos vai abençoar além daquilo que pedimos ou pensamos. Então podemos acreditar que Jesus nos vai libertar do inferno, né? Porque a pessoa que morrer sem Jesus vai para o inferno. Como nós temos dito, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco e vós comigo. Jesus quer estar em comunhão conosco. Para quê? Para nos dar assunção, para orar por nós, para nos curar. Nele habita toda a plenitude da divindade. Glória ao Senhor. Portanto, temos de ter em conta tudo isto que o Senhor nos ensina. Aqui em Deuteronômio 32, 22 diz: cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Ou seja, o inferno já começa aqui. Se a pessoa não tem Jesus, não nasceu da água e do Espírito, não entrou no reino de Deus, aí já ele está mal. E vai para o inferno, né? Vai continuar. Se ele aqui não acreditava em Deus, a palavra de Deus diz: é necessário que aquele crê, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então aqui no Salmo 18, 5 diz assim: tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. No inferno só vai haver tristeza. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A paz que nós precisamos, que o Adão tinha antes de pecar, isso é só com Jesus que morreu por nós para nos libertar. Agora o Salmo 9 verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Eles já estão aqui no inferno, mas estão separados de Deus, não é? Mas serão, se continuarem esse caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, então os ímpios serão lançados no inferno. Não quiseram saber de Deus, não quiseram saber de nada, não quiseram, pensaram: não, eu sou engenheiro, eu sou isto, sou aquilo, não preciso de nada. Também não sabiam, né? Só se dedicaram a estudar engenharia ou outra profissão e pensaram que isso era o suficiente. Então o Salmo 9, 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se eu esquece de Deus, come, vamos comer, beber. A palavra do Senhor diz: no tempo do Noé comiam, bebiam, davam-se em casamento e atualmente estão a fazer o mesmo e pensam que não precisam de Deus. Agora o Salmo 116, 3 diz: os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Portanto, no inferno o que é que vai haver? Sofrimento, né? Cordéis da morte, a pessoa fica aflita, esquece do nome de Jesus, esquece tudo o que aqui se falava sobre Jesus. E no inferno também há angústias que se apoderam das pessoas, há aperto e tristeza. É um lugar terrível, ou seja, uma situação terrível. Devíamos aproximar-nos de Deus. Como disse há bocadinho, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é galardoador dos que o buscam. A pessoa sabe que tem, sei lá, 1000 euros no banco. Ele tem fé que pode ir lá buscá-los, mas se esquecer, o que é que vai acontecer? Alguém depois herdará aquele dinheiro
Não, tem que ter cuidado. Se 1000 euros é muito importante, o que não será ter a vida eterna com Deus. Agora, aqui em Provérbios 5:3-5 diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais doce do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. O fim, não podemos ver só o que é que estamos a viver, temos muita roupa, muita coisa, temos muito dinheiro, mas o fim é que é importante. O seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés, da mulher estranha, os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. A Bíblia diz que a pessoa que é casada, e mesmo que não seja, tem que ter cuidado. O Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não deve haver separação. As águas roubadas são doces, diz Provérbios 9:17-18. As águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. É preciso cuidar também. É tão bom, vamos fazer um grupo para roubar e tal. Deviam receber Jesus e esperar que ele os ajudasse. O pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos. As pessoas separadas de Deus estão nessa situação. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O diabo tem levado, suponho, né, muita gente para o inferno. Então temos de ter cuidado, agarrar ao Senhor Jesus, meditar na palavra dele. Aqui em Provérbios 23:12-13 também diz assim: aplica o teu coração à instrução, ouvir a palavra de Deus, e é claro, nas escolas também. Vou ler outra vez. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança. Claro, não se vai fazer mal à criança, mas falar, e na medida em que ele compreenda, vamos dirigindo-os pelo caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Mas se os pais não são crentes, não receberam Jesus, o que é que vão transmitir às crianças? Então diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Não quer dizer que vamos bater com varas nas crianças, mas as varas podem representar a palavra que os pais e as mães e a família dão às crianças. Eu, quando era mais pequeno, ia lá visitar a minha família e uma prima minha, que era mais velha, ela falava-me sempre da escola. Sabes a tabuada, sabes isto. Isto é também fustigar com vara, a criança não gosta. Vou lá à casa da minha prima e só me estão com conversas que eu não gosto. Não, a pessoa quando está na escola, claro que é difícil, mas pronto, as crianças têm que avançar no sentido de servirem a Deus, principalmente, e também depois os governos e etc. Depois aqui, em Provérbios 27:20 diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Portanto, devemos sempre orar a Deus para não pecarmos com os nossos olhos, ou se pecarmos pedir perdão. Agora aqui no Mateus 10:28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O corpo? Então o corpo também vai para o inferno. Pois a palavra de Deus diz que haverá um segundo julgamento, uma segunda ressurreição, e que haverá então um julgamento, o julgamento do trono branco, e a pessoa receberá um corpo que já não morre. Pelo menos eu entendo que é assim, ao ler a palavra. Um corpo que já não morre, como o do Senhor Jesus Cristo e como dos outros
que pertenceram à primeira ressurreição. Mas para quê? São julgados, nos livros não há nada a favor, não receberam Jesus, vão para o inferno. Se já estavam no inferno, ainda mais vão ficar, vão sentir melhor. Agora, o Santiago 3,6 diz assim: a língua também é um fogo. A língua semeia palavras. Se forem boas, a pessoa vai andar bem. Se fizer boas obras, vai ter boas obras também. Mas se a pessoa falar de qualquer maneira, não me interessa, não quero saber da Bíblia, não quero saber de aprender a Bíblia, isso é muito difícil. Então essa pessoa vai estar mal. Agora, Apocalipse 19, 21, diz assim: e vi a besta e os reis da terra. E isto foi uma visão que Deus deu a João, através de Jesus, São João. E os seus exércitos reunidos. Para quê? Para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Pois diz, e a besta foi presa. Jesus vai vencer as bestas e tudo que está a tentar dominar o planeta Terra e a fazerem mal, etc. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Receber o sinal é decidir não seguir Jesus. Então está a seguir o diabo, a besta. E adoraram a sua imagem. As pessoas pensaram que aquele segundo Cristo, quer dizer, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Os judeus e muitas pessoas. E adoram a besta, a imagem da besta, o diabo, o anticristo, etc. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. É um sofrimento terrível, não é? Vou ler outra vez. E a besta foi presa, Jesus vai dominar tudo, né, e todos, vai, etc. E com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais. Até faz descer fogo do céu à terra e faz muitas coisas. E as pessoas pensam que este é que é o verdadeiro Cristo, porque rejeitaram o verdadeiro que veio há 2000 e tal anos. E que, por exemplo, eu recebi Jesus como Salvador e a minha vida foi transformada para melhor. Comecei a ganhar 4 vezes mais e Deus tem-me abençoado e vai-me continuar a abençoar até agora. E eu devo conhecer a palavra para me poder defender a mim mesmo e as pessoas que andarem comigo ou que falarem comigo. Portanto, vou ler. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. A besta, falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou o alvo do anticristo é enganar. O alvo da besta é enganar. O alvo do falso profeta é enganar. Fazendo sinais, enganou os que receberam o sinal da besta. É como no princípio Adão e Eva deixaram-se enganar pela serpente. E adoraram a sua imagem. Onde vão fazer uma imagem que fala, etc. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Portanto, a pessoa sem Cristo é um grande problema, porque no princípio, antes do homem, Deus ter criado o homem, havia um inimigo, tornou-se inimigo de Deus, né? Pensando que subiria ao seu trono e que ninguém o venceria. Mas enganou-se. Pois diz, estes foram lançados vivos no lago de fogo
que arde com enxofre. E havia besta, os exércitos reunidos, a besta receber, e depois que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta. Os que receberam o sinal da besta também vão para o lago de fogo e enxofre. Adoraram a sua imagem, foram lançados vivos no lago de fogo. E os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos ler Apocalipse 20, 11 e 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele... Pronto, etc. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A pessoa só é achado escrito no livro da vida quando recebe o Senhor Jesus como Salvador. Então, deve ter cuidado. Aqui em Deuteronômio 34, 3-4, diz assim: e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade chamava-se a cidade das palmeiras, Jericó, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém, para lá não passarás. O Senhor disse isto a Moisés, porque o Moisés não obedeceu completamente a Deus. É preciso cuidado, temos que obedecer à palavra de Deus. Depois, aqui em Josué 2:1 diz assim: e Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar. Isto era Jericó. Agora aqui eu... Glória ao Senhor. Portanto, o que nós tivemos a ver é muito importante, mas o mais importante é receber Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Saber se Ele existe ou não. Tente falar com as pessoas que sabem a palavra de Deus. Tente estudá-la, tente lê-la. Comece por São João. São João é simples. Diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Não devemos deixar de pensar que um dia vamos morrer e vamos ter que dar contas do tempo, do ar, do sol e tudo isso. Portanto, vamos terminar, mas antes vamos orar a Deus. Pai Celestial, obrigado por estas palavras que tu nos deste, palavras de aviso. Nós vamos vencer, Pai, aquilo que nos parece impossível, aquilo que nos mete medo. Nós falamos e queremos que tu nos vais ajudar a vencer tudo isso, Pai. A morte, o medo das pessoas, medo dos animais, medo disto e daquilo. É ao contrário da fé. Jesus deu-nos a fé, trouxe-nos as suas bênçãos. É nisso que devemos confiar. Como nós não sabemos orar como convém, a palavra de Deus diz, Romanos 8:26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, vamos orar em línguas. Para quem ouvir esta mensagem, saiba que o alvo é levar a sua necessidade de nascer de novo, de nascer do Espírito Santo e da água. A água é a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos convence que isto é verdade e a receber Jesus como Salvador. Então vamos orar um bocadinho em línguas. Com licença. Shikarabarabara shuri manuri.
Rabarashukonini, potini manini, Rabarashokonini, potini, piripini, catrapini, manapini, upireka, manashika. Roquitinha, manapinha e uparreca, manashika.